Então vamos falar sobre alguns termos que serão comentados aí no decorrer das nossas aulas. E eu acredito que a maioria deles já seja conhecido por vocês, né? Já sejam termos aí conhecidos por vocês. O primeiro deles é o canibalismo, né? O canibalismo é um tipo de predação, só que é uma predação que ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. É uma predação intraespecífica ou homotípica. O canibalismo é um evento, é uma situação que pode ocorrer dada algumas mudanças na configuração natural do ambiente. Quando você tem algumas mudanças ambientais que podem gerar uma certa pressão sobre a população, que pode aumentar a limitação de algum recurso, acaba que o canibalismo pode acontecer em estímulo a isso, né? Por estímulo disso, melhor dizendo. Quando você tem, por exemplo, uma redução da área, a luta por espaço pode promover o canibalismo de indivíduos de maior porção corpórea a menores indivíduos. Você também tem a situação da falta de alimento, onde a situação de autopredação na espécie ocorre para poder sanar essa falta de alimento que a população porventura vem a ter. Existem também situações em que um aumento de uma densidade de forma muito abrupta e uma condição mínima de outros recursos, né? Como, por exemplo, a questão térmica sendo aumentada, como, por exemplo, a impossibilidade de locomoção, ou seja, situações que nós chamaríamos de confinamento, pode também gerar um estresse que estimula o canibalismo. Isso é muito comum com animais que são criados em granjas, por exemplo, em aves, em suínos que são confinados em granja, o canibalismo acaba sendo estimulado. O canibalismo também pode acontecer quando machos de uma espécie disputam famílias diferentes e o macho vitorioso acaba comendo os filhotes da família a qual ele adquire para poder então mostrar a sua virilidade, né? Existem também algumas espécies de primatas o hábito canibalístico quando existe uma disputa entre famílias diferentes e a família vitoriosa se alimenta de pedaços dos derrotados para também mostrar uma certa superioridade, né? Também temos a possibilidade do canibalismo em condições de estresse maternal pós-parto. Algumas fêmeas podem se alimentar de seus filhotes por uma questão de estresse pós-parto, né? Então, são várias as condições que podem estimular o canibalismo, né? Então, independente de qual seja a condição, o canibalismo em si ele é definido como uma predação intraespecífica. O outro termo é a emigração. Emigração é um movimento unidirecional, ou seja, somente de um lado para o outro, em que os indivíduos eles se destinam ao sair da população, a ir para fora da população, a se desvencilhar daquela população, né? A se direcionar a outro local, a outra população ou outro local para se criar uma nova população. A emigração também é estimulada por questões internas na população. Ela é estimulada por situações, por exemplo, de competição por espaço. Ela é estimulada por competição por recurso reprodutivo, pelo parceiro reprodutivo. Então, o alimento também seria um outro fator que estimularia a imigração. Então, se o indivíduo não tem um recurso atendendo a sua demanda em uma população, uma das suas alternativas é sair dessa população e buscar um recurso fora da mesma. Em seguida, vem o termo fecundidade. Fecundidade se refere ao número de propágulos, que aí podem ser ovos, ou sementes, ou embriões sendo formados dentro da fêmea, produzidos por um organismo. A fecundidade ela varia de espécime para espécime, né? E às vezes um mesmo espécime tem a sua fecundidade variada dependendo de alguns fatores, como por exemplo a sua faixa etária, né? Indivíduos muito jovens que acabaram de atingir a capacidade reprodutiva e indivíduos que estão a ponto de perder a sua capacidade reprodutiva têm uma fecundidade menor do que aqueles que se encontram na faixa intermediária.
outro fator que interfere muito na fecundidade, é a questão alimentar. Indivíduos que têm uma grande quantidade de energia alocada do seu corpo têm uma capacidade fecundante maior. A sua fecundidade é maior do que indivíduos que estão em situações de desnutrição, por exemplo. E, finalmente, o termo infértil. Infértil se refere à incapacidade de gerar um novo organismo. A infertilidade ela pode ser uma situação natural em que o indivíduo, por algum motivo, ele não tem essa capacidade de se reproduzir, né? Ou ela pode ser adquirida por um fator externo. Esse fator externo podem ser questões químicas, elementos químicos que geram a infertilidade, né? O contato do espécime com algum tipo de metal pesado ou algum outro elemento químico que gere a infertilidade, ou com patogênicos, né? Alguns patógenos, né, algumas bactérias, alguns vírus podem gerar infertilidade do indivíduo. Além disso, também, indivíduos que estejam altamente desnutridos perdem momentaneamente a sua capacidade reprodutiva, se tornando inférteis momentâneos.